Sob o brilho da superfície, a luz do sol se dissipa. Azul se transforma em verde, do verde ao cinza e depois nada. A pressão está aumentando. A temperatura cai. A água engrossa até se tornar um silêncio quase sólido. Este é o limiar do abismo. O reino das profundezas do oceano, aqui as regras da vida mudam. As criaturas crescem muito, lento, estranho. Este é um mundo sem luz, com escassez de alimentos e poucos predadores. Os gigantes das profundezas eles se movem silenciosamente por essa imensidão alienígena. As baleias cachalote mergulham a milhares de metros para perseguir lulas colossais. Lulas colossais jazem na escuridão gélida, com seus tentáculos recurvados à espera. Os peixes remo movem-se como fitas em silêncio vertical. Tubarões sonolentos deslizam sob o gelo marinho em constante movimento. Até ou uma água-viva pode se estender por dezenas de metros. Este mundo está interligado. As correntes transportam nutrientes. Os cadáveres alimentam as comunidades. Da superfície ensolarada às planícies abissais. A vida persiste e prospera de maneiras extraordinárias. Nas profundezas do oceano, a escala e o isolamento permitem que a evolução crie seus titãs. Esta noite acompanharemos suas viagens. O mar está calmo na superfície. Um azul tão vasto e sereno que parece eterno. Mas por trás dessa aparência calma, esconde-se um mundo de pressão esmagadora. E agora, emergindo como uma ilha, surge o maior predador que já existiu. Esta é a baleia cachalote, Physeter macrocephalus. 50 a 60 toneladas de músculos e inteligência movem-se com uma graça surpreendente. Seu crânio espesso e reforçado abriga órgãos moldados pela evolução para um propósito singular. A grande câmara espermacética brilha sob o osso. É um sistema de flutuabilidade complexo que aquece e arrefece à medida que a baleia mergulha, permitindo que o seu imenso corpo suba e desça na coluna de água com o mínimo esforço. Por baixo de tudo isto encontra-se o maior cérebro da Terra. A baleia prospera no silêncio e na vibração. Seu mundo é esculpido em ecos. Respire fundo. Um rugido vasto e úmido. Então ele afunda. O mergulho começa rapidamente. A luz do sol se esvai. O azul se transforma em violeta. O violeta se dissolve no preto. A 200 metros, a caixa torácica da baleia se comprime. Os pulmões colapsam como sacos vazios. O ar é forçado para câmaras reforçadas nas profundezas do corpo. Isso elimina o risco de o nitrogênio se dissolver no sangue. Este gigante foi feito para o abismo. Ele mergulha a cada hora, todos os dias durante toda a sua vida. A caçada começa a 700 metros. A baleia emite um estalo tão agudo que corta a água como uma lança. As vibrações se espalham em anéis cada vez maiores, ricocheteando nos corpos lisos das lulas, nos cardumes de peixes que se movem rapidamente e nas silhuetas dos tubarões que deslizam pelas sombras. A baleia lê os ecos como se estivesse lendo um mapa. Detectar uma forma. Braços longos, nadadeiras batendo. Uma lula gigante jaz imóvel na escuridão. A baleia aumenta a frequência de seus estalos. Mais rápido, mais alto. A lula se debate, impulsionando-se para trás. Seus tentáculos se estendem, cravejados de anéis de dentes, cada um pronto para agarrar e torcer, mas ela é lenta contra esse titã. A baleia percorre a distância em um único voo planado, um último estrondo. Os tentáculos se soltam. Silenciosamente, a enorme boca se abre. A lula desaparece num único gole. Lá em cima, o mundo da superfície continua. Mas aqui embaixo, a caçada prossegue, hora após hora. Quando a baleia finalmente emerge, a luz retorna lentamente ao seu mundo. Sua enorme cabeça emerge da superfície com um síbilo, seguida pelo suave arqueamento de suas costas. Ao seu redor, o grupo se reúne. Fêmeas e filhotes. 3 gerações se movendo como uma só. O mar se enche de suaves chilreios e codas, conjuntos únicos de cliques que formam o dialeto desta família. Em todo o mundo, outros grupos de pessoas se comunicarão com ritmos e padrões diferentes. Eles têm suas próprias culturas, por assim dizer.
Um pequeno bezerro cutuca a barriga da mãe, inclinando-se para o lado e revelando sua língua rosada. Ela responde com um grunhido suave e o bezerro mama. 40 litros de leite, espesso como nata, jorram em segundos. Ele se agarra ao flanco da mãe enquanto ela desliza para baixo. É minúsculo comparado a ela, mas ele já está em treinamento para ser mergulhador. Esses momentos ternos duram apenas alguns minutos. Então, ao redor deles, os adultos mudam lentamente de posição até flutuarem na vertical, com a cabeça voltada para a superfície e a cauda ondulando suavemente. Estão dormindo, não completamente, nunca completamente. Apenas metade do cérebro repousa de cada vez. Elas sobem e descem ligeiramente com as correntes. Mas a calmaria foi quebrada. Uma série de assobios distantes, tom mais agudo, mais rápido, orcas. O grupo se compacta instantaneamente. As fêmeas se amontoam, formando uma parede voltadas para fora. Os filhotes são empurrados para o centro. Uma roseta compacta de corpos, com as caudas apontando para fora como raios de uma roda. As orcas se aproximam, flashes de preto e branco deslizando pela água. Eles procuram pontos fracos, andando em círculos, testando. Uma orca avança, mordendo o flanco de uma fêmea a certa distância. Ela responde com um estalo seco. A orca estremece. O grupo permanece imóvel. Minutos se passam. Então as orcas se dispersam. Seus assobios se perdem na distância. As baleias relaxam lentamente, a roseta se abre e os pais guiam seus filhotes de volta para a formação aberta. E a jornada continua. Para esses gigantes, o oceano se divide em estações. As águas equatoriais quentes são berçários, os mares polares frios, banquetes. Todos os anos eles viajam milhares de quilômetros entre elas, seguindo rotas ancestrais gravadas em sua memória e transmitidas de geração em geração. Os filhotes de baleia aprendem as rotas viajando ao lado de suas mães. Eles memorizam as formas dos montes submarinos distantes, a sensação das correntes marítimas, a sutil mudança de pressão à medida que os continentes se aproximam. Essas migrações são um patrimônio cultural. Cada adulto carrega uma história escrita em sua pele. Cicatrizes brancas e pálidas percorrem os flancos, marcas dos bicos das lulas lutadoras. Algumas marcas são largas e em forma de estrela, a assinatura de enormes ganchos de lula. Essas marcas se acumulam ao longo de décadas, traçando uma vida inteira de batalhas. Não existem duas baleias com o mesmo padrão. Cada corpo é uma biografia. E, no entanto, eles se lançam por conta própria. Nos mares polares, a comida é abundante. As baleias se banqueteiam com lulas, peixes e até mesmo tubarões das profundezas. Elas passam horas na escuridão gélida, aproveitando a fartura de um mundo que poucas criaturas conseguem suportar. Retornam à superfície carregadas com os despojos das profundezas. E na superfície, sob o sol pálido, eles retribuem o favor. De seus corpos emergem vastas nuvens avermelhadas, plumas ricas em ferro que flutuam como névoa vermelha. Esse resíduo, por mais simples que pareça, é o pulsar do oceano. O ferro alimenta o crescimento do fitoplâncton. O plâncton alimenta o krill. O krill alimenta os peixes alimentam focas, pinguins e aves marinhas. Ecossistemas inteiros prosperam graças à dádiva de uma baleia. Cada mergulho transporta nutrientes para a superfície, alimentando a vida ao longo de milhares de quilômetros. Os gigantes das profundezas mantêm os mares vivos. Com a mudança das estações, o grupo inicia sua longa jornada de volta para águas mais quentes. As fêmeas grávidas lideram o caminho. O oceano se move ao seu redor, correntes quentes, a luz solar fortalece. As tempestades estão se intensificando. Atrás deles, o sulfrio se desvanece na memória. Mais adiante, aguardam os criadouros. Mais um mergulho antes do anoitecer. Mais uma conversa em poucos cliques. Mais uma descida à quietude, onde apenas gigantes vagueiam. Mas este reino não pertence somente a eles. O oceano profundo começa onde a luz do sol se põe. Num instante, a água azul cintila com algas à deriva. Então, tudo se dissolve num preto aveludado. A pressão está aumentando, o calor desaparece, o silêncio se torna um fardo. E nessa noite sem fim, algo se agita.
mão única, longo, flexível, sussurrando na escuridão. 2 olhos enormes, pálidos como a lua, voltam-se para cima. Esta é a lula gigante, Architeuthis dux, uma criatura que poucos viram viva, mas cuja lenda ressoa através da história. A lula move-se lentamente. Seu corpo, um elegante torpedo de músculos e manto, pulsa a cada movimento. 10 galhos pendem atrás, 8 braços, aproximar, poderoso, e 2 tentáculos mais longos, armados com dentes com anéis de sucção. Esses ganchos brilham fracamente na escuridão, curvados em forma de crescente, prontos para agarrar. Eles podem torcer, girar e agarrar com uma força surpreendente. Os olhos, cada um do tamanho de uma cabeça humana, perscrutam o vazio. São feitos para sombras, não para formas. Nessas profundezas, a luz do sol jamais chega, mas tênues reflexos viajam longe. A silhueta de uma baleia, a ondulação da barbatana de um tubarão, o piscar de olhos de um peixe bioluminescente. A lula percebe este mundo escuro com mais clareza do que quase qualquer outra criatura viva. Sua visão evoluiu para sobreviver em um lugar onde a maioria dos predadores caça apenas pelo som. Um único lampejo de movimento a 1 quilômetro de distância se torna um aviso. Por agora, a lula espera. Permanece imóvel, com os braços estendidos como uma rede viva. Seu manto está imóvel, suas nadadeiras tremulam suavemente. As correntes a embalam como um berço. É assim que passa a maior parte da vida, à deriva, sentindo e aguardando vibrações. Nas profundezas, cada tremor se propaga por sua pele. Uma vibração está se aproximando. Algo pequeno, rápido, talvez um peixe de águas profundas, talvez um tubarão jovem. A lula inclina o corpo, alterando ligeiramente sua posição. Ela sente ondas de pressão se propagando pela areia lá embaixo, outro pulso, mais perto. E então, a ação. Um jato de água irrompe de seu manto. Seus músculos se contraem com uma velocidade surpreendente. A lula dispara para a frente como um relâmpago, com seus tentáculos já estendidos para fora. Eles se espalham como lanças, magro, elástico, incrivelmente rápido. Num piscar de olhos, os tentáculos atacam, os ganchos cravam-se, os braços seguem o movimento, torcendo-se, apertando, guiando a presa em direção ao bico semelhante ao de um papagaio, escondido na base dos membros. O peixe debate-se, chicoteando a cauda. Os ganchos da lula torcem-se, penetrando mais fundo. O peixe diminui o ritmo. Em seguida, o pico se fecha, afiado, muito pesado. Fim. Num instante, a lula volta a flutuar com a corrente, o corpo relaxado e os tentáculos dobrados com precisão. A caçada é rápida, o descanso longo, e, no entanto, a lula é ao mesmo tempo presa e predadora. Um estalo distante começa, lento a princípio, depois mais rápido, mais alto. A lula sente as vibrações, regular, pulsante. Está ficando cada vez mais grave. Reconheça esse padrão. Todas as lulas gigantes sabem disso. Cachalote. A silhueta surge lá no alto. Um corpo enorme desce como uma lua minguante. A lula emite flashes pálidos e bioluminescentes que percorrem seus braços. É uma exibição incomum, desesperada. Ela expele tinta na água, uma nuvem negra que se expande como fumaça. A presença de tinta é incomum nessas profundidades. A pressão encarece o processo. Mas a sobrevivência exige tudo. Os estalos da baleia transformam-se num martelar estacado. O mundo da lula se distorce. O som a atordoa. Seus músculos se contraem, seus tentáculos se agitam. Ela se move lateralmente, impulsionando-se repetidamente, agitando os braços para redirecionar sua trajetória. Mas a baleia é mais rápida. A lula se agacha, com os braços erguidos em uma postura defensiva semelhante a uma coroa. Os ganchos se abrem. Por um instante, predador encontra predador. A baleia ataca. Tentáculos açoitam seu crânio enorme, deixando cicatrizes circulares. Ganchos cravam-se. Ventosas agarram. A baleia se debate, torcendo sua cabeça colossal. Outro estalo, alto o suficiente para atordoar um tubarão. A lula enfraquece. Ela solta. Um último puxão, e a baleia a tem em suas garras. A maioria das partidas termina assim. A lula gigante desaparece na escuridão, mas ela permanece nas marcas brancas gravadas na pele da baleia. No entanto, nem todos morrem jovens. Para os que sobrevivem, a noite continua.
Eles se alimentam, eles se movem, eles crescem, seus tecidos se expandem rapidamente. As lulas gigantes podem ganhar uma massa imensa em um único ano, já que seus corpos são projetados para um crescimento rápido e uma vida curta. Desde um minúsculo filhote, não maior que uma unha, a lula cresce até atingir o tamanho de um gigante de 10 metros em apenas 3 anos. Ao atingir a adolescência, a lula às vezes se aventura em águas mais rasas, ainda escuras, ainda perigosas, mas repletas de novas presas. Ali, atuns cortam a escuridão, golfinhos caçam em grupos coordenados com seus sonares crepitando, peixes-espada entram e saem da água, seus longos bicos brilhando como lâminas. Para as lulas gigantes jovens, esses predadores são letais. Um único ataque de peixe-espada pode matá-las instantaneamente. Cientistas encontraram bicos de peixe-espada incrustados nos mantos de lulas mortas. Muitas nunca crescem além dessas áreas sombreadas, mas aqueles que perseveram retornam à segurança da escuridão, abordagens de maturidade. E com isso, um mistério ainda mais profundo. Nenhum ser humano jamais testemunhou o acasalamento de uma lula gigante. Mas as pistas estão lá, espermatóforos encontrados incrustados em fêmeas, milhares de minúsculos ovos descobertos em aglomerados à deriva. As evidências sugerem que as lulas gigantes se congregam nas fossas oceânicas profundas, onde correntes quentes colidem com taludes frios, talvez dezenas, talvez centenas. Os machos liberam pacotes de esperma na pele das fêmeas, as fêmeas liberam nuvens de ovos, milhões deles flutuando como uma fumaça pálida. Pode ser baseado na comunidade, pode ser violento, pode ser a única vez em suas vidas solitárias que encontram outros de sua espécie. E depois da desova, silêncio. Muitos adultos morrem logo em seguida, tornando-se alimento para caranguejos, tubarões e vermes que se alimentam de gigantes. Mas a sua juventude está a aumentar exponencialmente. Pequenas larvas de lula cintilam perto da superfície. A luz do sol roça seus corpos translúcidos. Elas se alimentam de plâncton, movendo-se como faíscas na água. Atuns as caçam, águas-vivas as picam. Milhares de perigos espreitam na superfície, mas alguns crescem, os braços se alongam, os olhos se arregalam, as capas escurecem, e gradualmente, passo a passo, eles retornam à noite que os moldou. O ciclo se repete. Nas profundezas, uma lula gigante adulta se desdobra, flutuando como um fantasma. Seus tentáculos balançam suavemente, traçando uma espiral frouxa atrás deles. Ele se vira, sentindo vibrações distantes. Outro predador. Outra caçada. Outra perseguição. E sempre a escuridão vigilante. Bem ao sul, sob as jangadas à deriva no gelo marinho da Antártida, uma forma flutua à deriva na água negra como tinta. É enorme. Mais robusto fisicamente do que seu primo gigante, mais pesado, mais compacto, e quando um tênue brilho de luz refletida toca sua pele, a verdade emerge. Esta é a lula colossal, Mesonychoteuthis hamiltoni, uma criatura tão raramente vista viva que se tornou um mito. Seu manto cintila levemente com uma iridescência fria. Seus olhos, cada um do tamanho de um prato de jantar, fitam o vazio sem piscar, e os braços dela, tão grosso quanto a coxa de um homem, eles possuem as armas mais temíveis de qualquer invertebrado na Terra. Ganchos giratórios que rodam como brocas quando a lula ataca. No entanto, a lula colossal não é uma caçadora frenética. É uma caçadora paciente. A criatura permanece imóvel, suspensa na coluna d'água como um pedaço de âmbar à deriva. Seus cromatóforos pulsam suavemente, movendo-se em ondas lentas à medida que seu metabolismo diminui. Nessas águas geladas, tudo acontece lentamente. Os músculos se contraem com uma força persistente. Os impulsos nervosos mudam como a maré. Este é o segredo do tamanho enorme da lula colossal. O abraço gélido do Oceano Antártico limita o frenesi da vida e recompensa os gigantes que conseguem viver com respirações controladas. E assim, a lula espera. Então, o movimento... Uma onda trêmula se propagou ao longo dos campos de pressão da água. A lula altera sua orientação por meras frações de grau, permitindo que os filamentos sensoriais embutidos em seus braços detectem a vibração. Um bacalhau da Patagônia, com seu corpo robusto brilhando com uma camada de minúsculas escamas refletoras, flutua despercebido acima dela.
É um predador poderoso por si só, capaz de atacar com explosões repentinas de velocidade. Na vida, representa uma das últimas fronteiras da história natural, uma criatura mais antiga que a nossa espécie, maior do que podemos imaginar, perfeitamente adaptado a um mundo de pressão esmagadora e noite eterna. Mas tem muito mais de onde veio isso. Mais uma vez, o oceano se abre sob o sol nascente. Sua superfície treme ao ritmo lento de ondas distantes. E então, sem aviso prévio, as partes do mar, uma enorme forma cinza azulada emerge na luz. Uma baleia azul, Balaenoptera musculus, mais comprida que uma quadra de basquete e mais pesada que um Boeing 737 totalmente carregado, emerge à superfície com um bufo suave e estrondoso. Uma coluna de vapor se eleva como um monumento prateado efêmero. Sua pele, manchada com estrias pálidas e cicatrizes de cracas, brilha na luz da manhã. Seu olho, não maior que uma toranja, pisca uma vez. E então o gigante desliza para a frente. Seu corpo enorme curva-se para baixo novamente e mergulha nas profundezas. Cada batida de seu coração colossal, apenas 4 ou 5 por minuto durante a deriva constante, envia um lento fluxo de sangue através de artérias tão grossas quanto mangueiras de jardim. À medida que a baleia desce, o ritmo diminui ainda mais. Inicia-se um processo de planejamento detalhado. O corpo inclina-se para baixo. As coincidências ainda existem. O silêncio se instala. Seu coração parece fazer uma pausa entre as batidas, conservando o precioso oxigênio para o que está abaixo. Sua boca se abre ligeiramente, revelando sulcos plissados ao longo da garganta, pendentes como seda dobrada. No crepúsculo, um clarão agita a água. Uma nuvem rodopiante de krill passa flutuando. Milhões de minúsculos corpos carmesins se contraem e brilham em uma formação densa. A baleia pressente-os antes de os ver. Ondas de pressão, ligeiras vibrações contra a sua pele. Inclina-se para cima, ganhando velocidade. A sua boca alarga-se. E subitamente as pregas da sua garganta expandem-se. Estendem-se como uma imensa rede de tecido. É implacavelmente caçado pelo maior predador das profundezas. As baleias cachalote descem das águas quentes como titãs vindos de outro mundo. A silhueta da baleia surge agora, tênue a princípio, aumentando de tamanho à medida que mergulha a mais de 1000 metros de profundidade. Sua enorme cabeça, rombuda e cheia de cicatrizes, corta a escuridão. Seus estalos ecoam pela água em rajadas rápidas. A lula congela instantaneamente. Nas profundezas, qualquer movimento pode ser fatal. Mas a baleia já pressentiu a densidade do corpo da lula. Seus estalos tornam-se mais rítmicos. Ela gira seu enorme crânio para triangular a posição do alvo. A lula reage da única maneira que sabe. Levante os braços. Os ganchos se abrem, refletindo o brilho tênue do plâncton à deriva. Não é uma tentativa de fuga. Ainda não. É um aviso. Uma demonstração defensiva final de uma criatura feita para o combate corpo a corpo. A baleia se aproxima, mandíbulas prontas. A lula ataca, seus ganchos arranhando a mandíbula da baleia. A pele se rasga. Cicatrizes brancas florescem. Essas marcas, encontradas em baleias de todo o mundo, contam a história de batalhas travadas na mais completa escuridão. Mas nem mesmo essas armas conseguem mudar o rumo da batalha. A baleia gira a mandíbula inferior para cima, prendendo a lula em sua boca. E assim, o colosso desaparece nas mandíbulas do titã. Um breve clarão, uma batalha final e silêncio. Ainda assim, essa espécie colossal de lula persiste. Ela cresce nas profundezas, adicionando tecido centímetro por centímetro, com seu metabolismo adaptado à estabilidade do frio. Sua sobrevivência está intimamente ligada ao ciclo anual da Antártica, o derretimento e o congelamento do gelo marinho. Com a chegada do verão austral e o consequente recuo do gelo, a água rica em nutrientes sobe à superfície. Isso alimenta a proliferação do fitoplâncton. O krill se multiplica aos bilhões. Lulas juvenis minúsculas e translúcidas sobem para se alimentar dessa abundância antes de mergulharem de volta nas águas mais profundas e seguras. Cada geração repete esse ciclo à deriva, à mercê das correntes oceânicas. Em algum lugar, sob a influência turbulenta dessas correntes, é provável que a lula colossal se reúna para se reproduzir. É nessas vastas espirais subaquáticas que a vida começa.
Os adultos liberam seus ovos na água gelada. Os embriões crescem lentamente. Quando eclodem, os filhotes emergem à superfície, criaturas frágeis, não maiores que um dedo humano. Eles se alimentam de pequenos peixes, anfípodes e crustáceos à deriva. Muitos sucumbem aos peixinhos de prata, às merluzas e aos pinguins que se movem como torpedos pelas camadas superficiais. Mas alguns sobrevivem, mergulhando novamente nas sombras à medida que seus corpos incham. 2 anos se passam, talvez 3. O juvenil se transforma em um subadulto. Seu manto se torna mais espesso. Os ganchos nas extremidades de seus tentáculos se afiam. Os músculos se contraem com uma força renovada. E um dia, após inúmeras migrações ao longo da corrente circumpolar antártica, a lula se transforma em um leviatã. Uma criatura feita para as profundezas, coberta de cicatrizes pálidas que registram cada escaramuça, cada fuga por um triz, cada luta desesperada. Mas a vida dela permanece oculta. Raramente são visíveis aos humanos. A maioria perece nas mandíbulas das baleias. Outros afundam após a morte. Seus corpos servem de alimento para necrófagos durante meses. Seus predadores transportam nutrientes ricos em ferro das profundezas para a superfície, fertilizando assim cadeias alimentares inteiras. Mas aqui embaixo, a velocidade não é páreo para a precisão. A lula enrola seus tentáculos junto ao corpo. Seus braços ficam suspensos, ganchos flexionados, prontos para atacar. Nenhum som, nenhum movimento, apenas imobilidade. E então ela ataca. Os tentáculos explodem para a frente. Elas disparam para cima como lanças gêmeas. Os anzóis se cravam nas escamas do peixe, uma torção. A força de um músculo. Os anzóis giram, cortando a carne e segurando a presa. A lula puxa a pescada preta em direção ao seu bico, uma arma negra semelhante à de um papagaio, capaz de cortar ossos. A água cintila com escamas à deriva enquanto o peixe se contorce, chicoteando desesperadamente com a cauda. Mas na escuridão fria, a luta não dura muito. Os braços da lula se tensionam, os movimentos do peixe diminuem. Em segundos o colosso se alimenta, e novamente o silêncio retorna. Mas a lula colossal não é invencível. A baleia se lança através da nuvem de krill com um ímpeto imparável. A torrente de água enche sua bolsa em expansão, inflando-a até o tamanho de uma pequena casa. O krill entra em pânico, nadando em espirais apertadas, mas a massa de água os puxa para dentro. E então a boca se fecha de repente. A baleia emerge, expelindo a água através de suas placas de barbatana. O krill permanece preso. Com um movimento de sua enorme cabeça, a baleia os engole. Esse ciclo se repete indefinidamente. Cada impulso consome uma quantidade enorme de energia. Cada impulso precisa ser cronometrado com precisão. Centenas de quilos de krill passam para o seu estômago todos os dias, alimentando o enorme motor que impulsiona o maior mamífero que já existiu. E, no entanto, enquanto a baleia se alimenta, o perigo espreita acima. Uma mãe nada por perto, mais devagar e com cuidado, mantendo seu filhote recém-nascido aninhado contra seu flanco. O filhote treme. Ele se empurra contra o flanco da mãe, procurando alimento. Ela se vira ligeiramente, revelando uma fenda mamária. O filhote se agarra a ela, bebendo um leite rico e espesso como creme. 200 litros por dia são despejados em seu estômago em expansão. O olhar da mãe permanece fixo na luz mutável do céu. Uma tênue série de estalos ondula pela coluna d'água. Orcas predadoras patrulhando em formação dispersa. Elas se movem com velocidade e precisão, cada barbatana dorsal cortando a superfície como uma lâmina de obsidiana. Eles conhecem a rotina da mãe. Eles sabem que um gigante desavisado pode ser desafiado. Ao longe, o filhote sente as vibrações e se agarra com mais força ao corpo reconfortante da mãe. A mãe se vira, colocando-se entre o filhote e a ameaça. Ela abana o rabo. As orcas se dispersam. Eles se reagrupam, emitindo sons guturais que ecoam no mar. Por ora, a presença imponente da mãe basta. Ela emerge, rompendo a superfície com o filhote agarrado ao seu lado. Respiram em suspiros suaves e rítmicos. A calma retorna. Por agora, o sono, quando vem, é fugaz. A mãe flutua na superfície, a mente em um repouso tranquilo, enquanto metade do cérebro permanece alerta. O filhote se aninha sob seu queixo, subindo e descendo ao ritmo de sua respiração lenta. E mesmo nessa paz frágil, o ritmo da migração os une. As estações do ano mudam.
Bem ao sul, a Antártida fervilha de vida quando a luz do sol da primavera inunda as águas superficiais. O fitoplâncton se reúne em vastas e ondulantes florações. O krill se aglomera em massas cintilantes, alimentando-se da maré verde. As baleias azuis sabem disso sem precisar ver. Eles percebem isso no sussurro químico da água. Eles ouvem isso nos chamados distantes de outras baleias, cantando ao longo das rotas migratórias traçadas pelo tempo. E assim, os gigantes começam sua jornada. A mãe guia seu filhote para o mar, impulsionada por lentas e poderosas batidas de cauda. A migração atravessa hemisférios. Milhares de quilômetros se estendem diante deles. Atravessam o calor equatorial e alcançam uma calma temperada, deslizando sob tempestades que transformam a superfície em montanhas escarpadas. Mergulham quando relâmpagos rasgam o horizonte, deslizam sob ondas gigantescas, e a mãe sempre guia seus filhos. Ao longo do percurso, avistam cardumes de atum que brilham como flechas prateadas. Grupos de golfinhos deslizam pela superfície em rajadas sincronizadas de velocidade. Tartarugas marinhas flutuam sob vastas massas de sargaço. A vida se concentra ao longo dessas vias navegáveis. Para as baleias azuis, esses caminhos são mais do que instinto. Eles são cultura, rotas aprendidas e transmitidas pela linhagem materna durante séculos. Cada geração ensina a seguinte quais águas florescem primeiro, quais áreas de alimentação abrigam os maiores cardumes de krill e quais baías tropicais oferecem refúgio seguro para o nascimento dos filhotes. Esses corredores migratórios são uma memória herdada, transmitida por meio da experiência compartilhada. Os meses passam. A mãe e seus filhotes finalmente chegam às águas polares. O mar está frio agora, repleto de oxigênio e vida. O filhote está mais forte, mais pesado e se move com confiança enquanto desliza ao lado da água. A mãe mergulha de volta às profundezas. O krill sobe em cortinas cintilantes. Ele se alimenta com vigor renovado. O bezerro observa, aprendendo o ritmo das investidas. A sincronização das voltas, inchaço da garganta devido à dilatação das pregas. À medida que o sol se põe no horizonte e o dia polar se estende por semanas de luz incessante, a baleia azul ergue seu imenso corpo à superfície. Ela espelha uma coluna d'água imponente. O filhote emerge ao seu lado, imitando o movimento. Então, com um chute lento e poderoso, os gigantes deslizam de volta para baixo da superfície. Um novo dia amanhecerá muito em breve. Os primeiros raios da aurora filtram-se pelas camadas superiores do mar. Elas transformam a água em um azul suave e brilhante. Bem lá embaixo, onde a luz do sol se desvanece num crepúsculo eterno, uma forma emerge da escuridão. Longo, prata, quase inacreditável. Um peixe-remo, Regalecus glesne, elegante como uma fita de luar, emerge com um movimento lento e deliberado. Seu corpo, fino como um cinto, mas mais comprido que um pequeno ônibus, balança em um arco suave e serpentino. Uma crista escarlate percorre sua cabeça. Seus grandes olhos vítreos examinam a água. Ela permanece ereta, com o corpo voltado para a superfície. A barbatana dorsal, um véu delicado e ondulante, que percorre toda a extensão de suas costas, pulsa em pequenas ondas. Cada onda gera sustentação. Cada sustentação mantém o equilíbrio aparentemente impossível de seu corpo. Ela é uma mestra da imobilidade, uma criatura projetada para desaparecer em sombras verticais. O peixe-remo espera. Sua mandíbula se abre com um estalo suave e delicado. Suas membranas transparentes se expandem. Zooplâncton flutua por perto. O peixe-remo inala suavemente, puxando-o para dentro com uma sutil sucção que mal perturba o mar ao redor. O plâncton desaparece. Alguns krills se movimentam em movimentos esporádicos. O peixe-remo inclina-se ligeiramente, seu corpo brilhando como metal líquido. Outro clique suave, um estalo frágil das mandíbulas. O krill também desaparece. Cada movimento é preciso e eficiente. Ao redor, as profundezas vibram com uma vida silenciosa. Peixes-lanterna emitem flashes dispersos. As águas vivas flutuam como fantasmas pálidos e vivos. Uma jovem lula espirala para cima, com seus tentáculos estendidos e seus cromatóforos pulsando. O peixe-remo não reage. Está preparado para presas mais delicadas, para o mundo flutuante de minúsculas criaturas que emergem todas as noites do abismo na maior migração da Terra.
As horas passam. O peixe-remo afunda novamente. O corpo grande e prateado se dobra e se enrola com o movimento da seda enquanto cai. Flutua logo acima da encosta continental, um reino de sombras e tênues brilhos. Ali permanecerá durante a maior parte de sua vida, raramente se aproximando da superfície. No entanto, as profundezas nunca são totalmente seguras. Uma silhueta ampla se aproxima na penumbra, movendo-se com passadas lentas e firmes. Um tubarão de águas profundas, um tubarão de 6 guelras de focinho rombudo, com seus olhos verdes brilhando como lanternas. O peixe-remo se enrijece, seu corpo se contraindo. Ele não consegue nadar mais rápido que o predador, não consegue revidar. Em vez disso, ela se vira, exibindo seu longo corpo cantante. A fita gigante se estreita até se tornar uma tira fina. Um raio de esperança. Um jogo de luzes. O tubarão desliza para mais perto, com as mandíbulas ligeiramente abertas enquanto testa a água. Então, desorientado, passa flutuando. O peixe-remo se desenrola, retomando sua deriva fantasmagórica. Este é o ritmo diário. Alimentação silenciosa, vigilância constante, a ascensão e descida intermináveis da migração vertical. Mas a vida do peixe-remo é determinada por forças maiores do que os ciclos diários. Forças tão vastas quanto tempestades, tão antigo quanto o movimento dos continentes. Lá no alto, a pressão atmosférica aumenta. Nuvens se agrupam em formações densas e ameaçadoras. O mar escurece. O vento açoita a superfície. Ondas se elevam e descem como montanhas furiosas. E lá embaixo, o peixe-remo se agita. Por razões ainda desconhecidas, o peixe-remo começa a subir. Alguns acreditam que isso se deve à mudança de pressão. Outros acreditam que sejam vibrações de baixa frequência. Ela emerge lentamente, firme como uma bandeira ao vento, cada batida de sua barbatana impulsionando-a para cima através de centenas de metros de água. A pressão diminui, a temperatura sobe, ela se dirige para o mundo que raramente visita, um mundo de tempestades, predadores e luz. Na superfície, pescadores que observam as ondas crescentes avistam algo brilhante. Uma fita prateada serpenteia pelas ondas. O peixe-remo emerge da água. É enorme, talvez 8 metros de comprimento, talvez mais. A barbatana escarlate que percorre sua cabeça bate com força. Os pescadores gritam de surpresa. Poucos já viram um peixe-remo vivo. Ainda menos pessoas entendem por que isso aumentou agora. O peixe-remo afunda novamente. Esse padrão se repete através dos oceanos, através das gerações. Aventurando-se ainda mais longe, retorna à sombra da encosta continental. Aqui, o oceano é mais calmo. A água esfria. Ela retoma sua posição de pairar, com a cauda ligeiramente curvada sob o corpo. A crista escarlate ondula suavemente. Ela abre suas mandíbulas frágeis novamente, capturando outra nuvem de plâncton à deriva. O ritmo da vida continua. Temporada após temporada, o peixe-remo acompanha as sutis mudanças do mar. Variações de temperatura, proliferação de plâncton, o lento fluxo e refluxo das correntes oceânicas. Elas podem percorrer centenas de quilômetros ao longo de cadeias montanhosas subaquáticas, movendo-se pacientemente. Podem durar décadas, talvez até mais, com crescimento constante e movimentos imutáveis. Muito mais ao norte, cristas subaquáticas canalizam correntes ricas em nutrientes. O peixe-remo flutua ao longo dessas vias navegáveis em busca de novos locais de alimentação. Mais ao sul, águas mais quentes o atraem para locais de desova ainda desconhecidos pela ciência. Ele se move silenciosamente por vastas rodovias subaquáticas moldadas pela geologia e pelo tempo. A época de acasalamento chega sem alarde. Na escuridão, longe da vista humana, o peixe-remo liberta seus ovos. Milhares de esferas flutuantes repletas de futuras fitas prateadas. Os machos os fertilizam na penumbra. Os ovos sobem lentamente, impulsionados pelas correntes, cintilando fracamente na luz fugaz dos peixes-lanterna. Dias depois, eles eclodem. Pequenas larvas emergem, versões em miniatura dos adultos, delicadas e transparentes. Seus corpos tremendo com o instinto de subir à superfície. Esses jovens flutuam para cima, banhando-se no calor das camadas iluminadas pelo sol. Ali se alimentarão, crescerão e um dia afundarão no reino crepuscular. Alguns são vítimas de atum, peixe-espada e golfinhos. Outros sobrevivem, afundando cada vez mais à medida que seus corpos se alongam e se fortalecem.
Décadas podem se passar. O peixe-remo, agora mais velho e maior, flutua ao longo da margem do oceano. Suas escamas brilham como metal martelado. Suas barbatanas ondulam em ondas lentas e hipnóticas. Um tremor percorre o fundo do mar, um terremoto distante. As vibrações se propagam na água, viajando mais rápido que o som no ar. O peixe-remo percebe a perturbação ao longo de sua longa linha lateral. Ele se levanta novamente. Na superfície, o céu escurece novamente. As ondas se elevam. O mar ruge. Entretanto, no frio e na escuridão sufocante sob o gelo do Ártico, algo está se movendo, lento, silencioso, paciente. Um enorme tubarão dorminhoco da Groenlândia, somniosos microcéfalos, de cor pálida e pele manchada como pedra antiga, desliza pelas águas escuras. Seu corpo, grosso e pesado devido a séculos de vida, mal se move. Suas nadadeiras mal se inclinam. A cauda se move apenas uma vez a cada poucos segundos. Lá em cima, o teto de gelo range. Cristas de pressão estalam como trovões distantes. A neve infiltra-se pelas fissuras, caindo na água como poeira branca. As pálpebras do tubarão, leitosas e turvas pelas cataratas, não piscam, não conseguem. Parasitas agarram-se às suas córneas. O tubarão é praticamente cego, mas aqui a cegueira não é uma desvantagem. Nessa escuridão, a visão é inútil. Em vez disso, o tubarão percebe o mundo através de vibrações. Cada mudança na correnteza, cada movimento da cauda de um peixe, cada batida do coração de uma foca dormindo na superfície. Ele gira ligeiramente, inclinando-se na direção de uma leve perturbação. Um sussurro de movimento vindo do mundo além do gelo. Uma foca anelada dorme sobre uma superfície plana de mar gelado, o corpo encolhido, a respiração subindo em suaves baforadas brancas. Abaixo, o tubarão dorminhoco emerge com paciência glacial. Não é um predador em perseguição, mas uma sombra deslizando para cima entre os flocos de gelo à deriva. Sua cabeça toca a parte inferior do lençol congelado. Sua boca se abre lentamente, revelando fileiras de dentes pálidos e ásperos. Num movimento rápido e silencioso, rasga uma fina camada de gelo, agarra a foca e a arrasta para baixo. A água explode em espuma. A foca se debate debatendo-se, mas o aperto do tubarão é inquebrável. Alguns segundos depois, o silêncio retorna. Casey sem perseguir. Ele come devagar, ela se move pelo reino sob o gelo como uma maré fria. As horas passam. O tubarão mergulha mais uma vez na sombra mais profunda. A temperatura cai. A luz desaparece por completo. Aqui embaixo a vida é escassa, mas nunca ausente. Cardumes de bacalhau pulsam na escuridão como nuvens prateadas. Águas vivas flutuam em fitas translúcidas. Um alabote da Groenlândia desliza silenciosamente pela janela. O tubarão sonolento atravessa-o sem reagir. É antigo, não apenas velho, ancestral. Ela pode ter nascido quando os veleiros ainda cruzavam o Atlântico, quando impérios surgiam e desapareciam, quando florestas cresciam e eram derrubadas, quando culturas inteiras se transformavam. Para ela, décadas passam como estações do ano. 100 anos são quase um capítulo. Alguns podem viver até 4 séculos. Talvez precise de mais tempo. Cresce lentamente, centímetro por centímetro, enquanto tempestades sacodem o gelo e gerações de focas vivem e morrem no ar gélido. Seu coração bate devagar, apenas algumas vezes por minuto. Seu metabolismo se esvai como uma brasa moribunda. A energia é gasta com o máximo cuidado. Podem passar-se meses entre refeições importantes, anos talvez em tempos de escassez, e no entanto continua a crescer e se move. E ele observa o mundo em constante transformação ao seu redor. O verão traz mudanças, o gelo racha, canais de água aberta se formam como rios negros através do gelo branco. A luz inunda a superfície, espalhando-se em feixes brilhantes e dançantes. O plâncton prolifera. Os peixes sobem à superfície para se alimentar. O tubarão o segue. Ela entra num fiorde, águas ricas em vida nova. Aqui, as orcas caçam, silhuetas negras deslizando pelo azul. O tubarão dorminhoco não as desafia. Aventura-se em águas mais profundas, em zonas mais frias, onde as orcas não o seguem. No fundo do mar, os restos do banquete dos predadores flutuam como oferendas. Caixa torácica de uma baleia minke, um crânio de foca, carne dilacerada.
O tubarão abaixa a cabeça, seus dentes raspando os ossos, alimentando-se da carcaça. A noite retorna ao Ártico. Uma longa noite ininterrupta que dura meio ano. Estrelas aparecem sobre as águas escuras. A aurora boreal cintila no céu. Abaixo, o tubarão retoma sua vigília silenciosa. Ela patrulha sob as camadas de gelo, através de cânions submarinos e ao longo das bordas das plataformas continentais. Detecta os tênues sinais químicos de animais caçados por ursos polares, as suaves vibrações de focas adormecidas e os rastros deixados por lulas ao emergirem das profundezas. Um grupo de narvais nada por cima, suas presas desenhando arcos elegantes na água. Seus chamados, com seus estalos característicos, ecoam pelo fiorde. O tubarão dorminhoco os ouve, os sente as ondas sonoras ricocheteando em sua pele grossa. Ele não vem à superfície. Os narvais são rápidos e poderosos, mas um dia um deles pode se ferir, um deles pode enfraquecer. A paciência do tubarão se estende além de uma vida inteira. Tempestades castigam a costa do Ártico. Nas profundezas, o tubarão permanece imóvel. O Ártico pode sofrer um aumento de temperatura, o gelo pode recuar, os ecossistemas podem mudar, mas o tubarão persiste. Estação após estação, ele segue os movimentos de suas presas sob o gelo. No inverno, as focas se reúnem em buracos de respiração. Na primavera, os peixes se aglomeram nas águas costeiras rasas. No outono, carniça chega à costa, vinda das áreas de alimentação das baleias. A rota do tubarão praticamente não muda, geração após geração. Certa noite, enquanto a aurora boreal brilha fracamente através das fendas no gelo, o tubarão se aventura em águas desconhecidas. A camada de gelo superficial diminuiu mais do que o normal. A temperatura está mais quente. Há menos peixes. Os velhos padrões estão mudando. Lentamente, às cegas, o tubarão ajusta seu curso. Ele faz isso há séculos e continuará fazendo. Mais adiante, um filhote de foca dorme em uma placa de gelo que está se tornando mais fina. Sua respiração sobe em nuvens delicadas. Flocos de neve se depositam em seus bigodes. Lá embaixo, a água está agitada. O tubarão volta à superfície. As barbatanas inclinam-se, movimentos de cauda. Com olhos cegos, mas sentidos aguçados, a criatura alinha-se às vibrações do filhote adormecido. Ela emerge, um sussurro na água, uma sombra na escuridão. Então ataca, em câmera lenta, mas imparável. O iceberg estremece. O filhote desaparece sob a superfície. O silêncio retorna mais uma vez. O tubarão dorminhoco afunda, boiando sobre si mesmo, levando o filhote consigo para as profundezas. Lima dentária, lágrimas na carne. E acima, o céu ártico brilha com uma luz mutável. Entretanto, muito abaixo do alcance das correntes iluminadas pelo sol. Sou uma banda da noite eterna, onde a pressão poderia esmagar o aço e a água permanece logo acima do ponto de congelamento. Uma criatura do tamanho de um prato de jantar flutua no sedimento. É uma relíquia errante. O isópode gigante, Batimnomus giganteus, emerge do fundo do mar com um movimento lento de suas pernas multiarticuladas. Cada segmento emite uma tênue luz lavanda sob a luz bioluminescente distante. Seu corpo é coberto por placas sobrepostas. Nada o assusta, nada o está pressionando. Desce novamente. A situação se estabiliza. Banda de rua. O fundo do mar é uma economia infinita de fome e escassez, onde o alimento chega de forma imprevisível, frequentemente em intervalos de semanas, às vezes meses. O metabolismo do isópode desacelera. Sua frequência cardíaca diminui. Suas antenas se movem suavemente de um lado para o outro. Você pode analisar o córrego em busca de vestígios químicos distantes. Um granadeiro que passava por perto agitou sua longa cauda e desviou-se do curso, deixando um leve redemoinho de lama em seu rastro. O isópode mal reagiu. Movimentos desperdiçavam energia e ele não podia se dar ao luxo de desperdiçar a pouca que tinha. Então, algo mudou. Um sussurro na água. Um tremor errático de gorduras e proteínas. Denso, em camadas, rico demais para ser comum. O isópode ergue a cabeça, pressentindo a transformação antes de qualquer outra criatura neste mundo de frio, escuridão e quietude. Da borda da encosta, uma sombra desce. Vasta, pesada e definitiva. Uma baleia, morta há muito tempo, desliza pela coluna d'água. Aterrissa no fundo do mar com um baque surdo. O isópode avança sem hesitar.
Suas patas se movem com força, batendo suavemente contra os grãos de basalto. Seu corpo se desenrola com uma velocidade surpreendente. Este é o momento que tanto esperava. Ele rasteja até o flanco da baleia, que está se resfriando, e encontra o ponto de entrada mais liso. Perto da boca, aqui o tecido é sensível, o isópode rasga a carne com suas mandíbulas curvas e garras. A primeira mordida é lenta, depois outra e outra. Logo, um frenesi irrompe. Ao redor, o mar profundo desperta. Granadeiros, peixes cinzentos e esqueléticos com olhos brilhantes como lanternas, circulam, mergulhando para roubar restos. Tubarões oportunistas de cabeça rombuda das profundezas deslizam para fora da escuridão. O isópode se agacha, agarrado à pele da baleia, lutando por espaço. Ele encaixa o corpo entre as dobras da pele, protegendo-se dos ataques de seus competidores famintos. A carne se rasga, o óleo escorre. O banquete se transforma em caos. As horas passam. A queda da baleia diminui. Os tubarões se afastam à deriva. Os granadeiros se dispersam em busca de novo abrigo. E nos arredores da carcaça, o isópode gigante recua, com o abdômen inchado quase a ponto de estourar. Ele comeu o suficiente para suportar outra longa fome. O suficiente para alimentar a muda, o crescimento e até mesmo a reprodução. Ele se afasta lentamente do banquete que se desvanece e retorna à quietude. Suas pernas se dobram cuidadosamente sob seu corpo blindado enquanto ele se enterra no sedimento, tornando-se mais uma vez uma escultura imóvel no fundo do mar. Este é o seu microciclo: esperar, morrer de fome e então devorar em uma explosão de sobrevivência. Mas a história do isópode gigante não se desenrola apenas nesses surtos de violência. Durante décadas, talvez até séculos, sua vida é moldada por correntes marítimas, tectônica e pela chuva intermitente de detritos orgânicos provenientes da superfície. A maior parte do fundo do mar depende dessa lenta queda de plâncton morto, medusas desprendidas e fragmentos de espinhas de peixe. Mas os picos reprodutivos dos isópodes só aumentam e diminuem quando essa chuva se transforma em tempestade. A cada estação ocorrem florações de plâncton perto da superfície. Ao morrerem e afundarem, liberam grandes quantidades de carbono no abismo. Os isópodes detectam essas mudanças. As fêmeas sincronizam a incubação com esses pulsos. No fundo de suas bolsas incubadoras ventrais, ovos do tamanho de bolinhas de gude se desenvolvem na escuridão. A mãe quase não come. Ela se enrola em torno de seus filhotes e permanece escondida no sedimento, aguardando a próxima onda de nutrientes que inundará as profundezas. Quando chega a hora, desencadeada por uma súbita onda de matéria orgânica à deriva, ela liberta seus filhotes, réplicas em miniatura de si mesma. Eles já estão banhados, já estamos tomando precauções. Cada filhote precisa enfrentar sozinho a escassez implacável das profundezas. E assim, os isópodes se movem, lentamente, metodicamente, através das encostas de montes submarinos e ao longo de planícies sedimentares que se estendem por milhares de quilômetros. São nômades do abismo, seguindo trilhas invisíveis de oportunidade. Os montes submarinos são seus oásis. Aqui, restos de baleias são mais comuns. As correntes quebram contra essas encostas e diminuem a velocidade. As carcaças, flutuando montanha abaixo, ficam presas em saliências e vales. Aqui, as profundezas acumulam seus tesouros mais preciosos. Os isópodes aprendem esses lugares através de gerações de deslocamento instintivo. Um adulto solitário rasteja agora ao longo de uma crista de basalto vulcânico. Suas patas batiam levemente no chão. Suas antenas se estenderam. É atraída por sinais químicos sutis, imperceptíveis demais para nós. A cada metro que avança, a água se torna mais rica, não com o cheiro de presa, mas com a promessa de algo maior. Mais adiante, encontra-se um ponto crucial, uma confluência de correntes profundas onde os desígnios da vida convergem. Um campo fantasmagórico de ossos de baleia do passado cobre a encosta. Mas a abundância nas profundezas do mar é temporária. As correntes mudam, as populações de baleias estão diminuindo, as rotas migratórias mudam com o aquecimento dos mares, pontos críticos surgem e desaparecem, e o isópode precisa se adaptar ou corre o risco de extinção. Ele segue em frente, descendo para um vale onde a lama gira em espirais lentas.
Seus olhos compostos são pequenos, quase inúteis. Em vez disso, precisa se basear em mudanças de pressão e tênues vestígios químicos. Noite após noite, ano após ano, segue essas profundas correntes oceânicas. Com o tempo, seu corpo engrossa, sua carapaça endurece, seu andar torna-se ainda mais lento, mais deliberado. Finalmente, após temporadas de peregrinação, encontra o que procurava. Uma nova queda de baleia. Legal, pesado. Repousando ao pé de um cânion subaquático, o isópode para, com as antenas tremendo. Ela dá uma volta, 2 vezes, e então sobe na carcaça com a força lenta e inexorável de uma maré. Ela se agarra à carne, dá a primeira mordida. Essa refeição a sustentará por meses, talvez mais. Dará a ela energia para a próxima muda, a próxima migração, a próxima geração. Entretanto, muito abaixo da superfície turbulenta dos oceanos do mundo, onde a luz do dia se funde com a eterna meia-noite, e a pressão distorce as próprias regras da vida. Um novo caminho começa a brilhar. No início é fraco, um suave brilho azul que se esvai na escuridão, então se expande, desdobrando-se em uma linha tão longa que parece se estender de horizonte a horizonte. Não se trata apenas de um animal, mas de uma colônia. Trata-se de um sifonóforo, praia dúbia, um filamento vivo do crepúsculo oceânico. É composto por milhares de corpos especializados que atuam em perfeita e contínua sincronia. Cada segmento pulsa, cada unidade se move. Juntos, eles formam um dos maiores organismos que já existiram. Às vezes, elas cobrem mais de 100 metros. Uma corrente suave percorre o cânion. A colônia reage instantaneamente. Fios de caça, tão finos quanto a seda de aranha, mas que se estendem por quilômetros, se desenrolam na água aberta. Eles ficam suspensos em uma teia vasta, mortal e precisa. Cada fio é pontilhado com baterias de nematocistos. São arpões microscópicos prontos para disparar ao menor toque de carne crua. O plâncton se aproxima demais. Um peixinho comete um erro fatal. O contato desencadeia uma explosão de espinhos farpados. A presa estremece 1, 2 vezes e então fica imóvel. Uma série de contrações musculares semelhantes a chicotes percorre o tentáculo. Elas transportam a presa até as unidades digestivas centrais da colônia. Lá, sacos bulbosos, cada um estômago vivo, vibram enquanto envolvem a presa, dissolvendo músculos e ossos com eficiência constante e implacável. Essa alimentação continua sem interrupção, a cada hora, a cada minuto. A colônia funciona como uma linha de produção biológica, com suas tarefas distribuídas entre milhares de corpos interconectados. Alguns segmentos são nadadores, emitindo pulsos rítmicos que mantêm todo o organismo suspenso na coluna d'água. Algumas são alimentadores que funcionam como esteiras transportadoras em uma fábrica antiga. Algumas são defensoras, irrompendo em súbitas cascatas de luz, flashes ofuscantes de azul elétrico que varrem a colônia em uma onda hipnótica. Peixes de águas profundas que se aproximam veem apenas o brilho. O padrão é enganoso. Hipnotizante por um instante, o que se segue é chocante. O predador hesita, o bairro se ilumina, o azul se transforma em branco. O peixe estremece, assustado pelo clarão repentino, e foge para a escuridão. Defesa bem-sucedida. O sifonóforo diminui seu brilho e retoma sua deriva tranquila. Suas exibições bioluminescentes conservam energia e se ativam apenas quando as sombras se aproximam demais. Com a mudança das estações, uma mudança sutil começa na parte superior da colônia. Os brotos incham, formando novos zooides, unidades minúsculas e geneticamente idênticas destinadas a funções especializadas. Alguns se tornarão nadadores, outros alimentadores, outros ainda órgãos reprodutivos. Esses segmentos em brotamento amadurecem rapidamente, integrando-se à estrutura existente. A colônia está crescendo e cresce. Não existe um ponto final fixo. Não existe um tamanho máximo a ser atingido antes que a decomposição comece. Um ramo da colônia começa a enfraquecer. Seus nadadores estão lentos, seus movimentos erráticos. Uma mudança na corrente os desvia. Logo, a seção enfraquecida se desprende. Ela se perde na escuridão, dissolvendo-se na cadeia alimentar. Mas a colônia principal não vacila. Ele se regenera. Dividir, ela brota novamente.
A cada divisão, o organismo preserva sua linhagem enquanto envia fragmentos para o vasto espaço azul, cópias de cópias de cópias que se dispersam em novos territórios. Agora as correntes se intensificam. A colônia sente a mudança. Ela não pensa, mas ele responde. A frequência cardíaca dos nadadores diminui. Toda a estrutura se reorienta, alinhando-se com o fluxo dominante da corrente oceânica profunda. Ela se move nessa imensa corrente que se estende das encostas continentais às bacias abertas, das frias planícies abissais às ressurgências ricas em nutrientes. O sifonóforo viaja pelo sistema circulatório do planeta. Os meses passam, a colônia se alonga. Tempestades nas camadas superiores agitam a atmosfera, empurrando ondas de oxigênio e nutrientes para baixo. Ocorre uma proliferação maciça de plâncton. A colônia responde com reprodução acelerada, gerando organismos alimentadores a uma taxa aparentemente impossível. Cada novo segmento é formado em miniatura e depois se desenrola como uma fita delicada. Certa noite, um poderoso redemoinho se desprendeu da corrente principal, aprisionando a colônia em sua espiral. O sifonóforo girava na água como uma hélice, seu corpo gelatinoso flexionando, mas sem se romper. O redemoinho o elevou ainda mais para uma zona de penumbra. É aqui que se concentra a maior parte das presas. Os tentáculos predadores se desdobram completamente, alcançando a escuridão azulada. Centenas de ferrões são disparados. Milhares, uma chuva de copépodes, larvas de peixe e organismos flutuantes sobe através da rede. A colônia se alimenta até que suas unidades digestivas estejam repletas de nutrientes. Mas as condições mudam rapidamente nas profundezas. Um cardume de grandes predadores, bacalhaus negros, se aproxima para investigar. Seus corpos fusiformes brilham na penumbra que chega até aqui. Eles circulam, eles exploram. Um deles investe com ousadia. O sifonóforo responde com um intenso clarão de luz. A cascata de bioluminescência se propaga de uma extremidade da colônia à outra. A formação desestrutura o peixe. Eles recuam, abalados pela súbita explosão de luz. A colônia retoma sua calma à deriva e o brilho se dissipa na noite perpétua. Durante o ano seguinte, o sifonóforo continua sua imensa jornada através do oceano. A época das tempestades traz turbulência. Períodos de calmaria trazem consigo uma deriva pacífica. As áreas ricas em nutrientes oferecem abundância de nutrientes. As regiões pobres em nutrientes testam sua resiliência. No entanto, a colônia suporta tudo isso, sustentada não por um único cérebro controlador, mas pela coordenação intrínseca a cada célula, cada conexão, cada nadador pulsante e cada fio de caça. Uma nova onda reprodutiva começa. Em toda a colônia, delicados gonóforos incham, repletos do material genético da próxima geração. Alguns serão liberados na água, flutuando como gametas para encontrar outros na escuridão. Outros permanecerão presos, desenvolvendo-se diretamente em zooides em formação. Essa estratégia dupla garante a sobrevivência do sifonóforo em vastos oceanos. Uma única colônia pode dar origem a dezenas de outras, cada uma levada pelas correntes para novas fronteiras ecológicas. Os anos passam. O outrora jovem sifonóforo agora é um colosso das profundezas, seu comprimento excedendo o de qualquer outro ser vivo no planeta. Ele se move como um super-organismo vivo. Os segmentos morrem, os segmentos nascem, o todo persiste, bem abaixo da superfície fria e ondulante dos oceanos do norte. Um fantasma começa sua lenta peregrinação, seu sino translúcido e pálido. Ela brilha fracamente sob a luz solar filtrada que penetra apenas algumas dezenas de metros. A água-viva juba de leão, Cyanea capillata, estende seus tentáculos como 1000 fios de fina seda dourada que ondulam atrás dela com a correnteza. Algumas chegam a ter mais de 30 metros de comprimento, o tamanho de um ônibus escolar, movendo-se quase sozinhas. Cada uma delas é encimada por nematocistos urticantes prontos para paralisar ou matar pequenas presas. Ela se move com graça deliberada. Sua campânula pulsa suavemente, atraindo água para elevá-la e impulsioná-la através do mundo líquido. Abaixo, o oceano vibra com os ritmos invisíveis do plâncton. Ovos minúsculos, anfípodes, peixes juvenis.
Essas são as presas do peixe-juba de leão. Os tentáculos se desdobram lentamente, flutuando como fitas à deriva, sobrevoando o zooplâncton à deriva. Cada toque desencadeia uma explosão microscópica de picadas. O copépode se contorce, imobilizado, e então é puxado para cima pelo tentáculo até a boca central, um delicado funil no centro da umbrella. A alimentação é lenta, metódica e eficiente. Diariamente, a água-viva sobe e desce, acompanhando a migração vertical de suas presas. Pela manhã, ela se move para águas rasas e ensolaradas, e à tarde mergulha nas profundezas do crepúsculo. Seu ciclo diário é ditado tanto pela sobrevivência quanto pela fome. Alguns peixes pequenos se escondem entre seus tentáculos, imunes às suas picadas, entrando e saindo rapidamente para roubar comida. Mas a juba do leão não é passiva. Ele contrai sutilmente sua campânula, guiando seus tentáculos em direção às presas. A presa capturada desaparece na cavidade gástrica central. Enquanto isso, centenas de minúsculos filamentos urticantes o seguem, capturando o que o oceano oferece. Criaturas minúsculas que alimentam o gigante à deriva. Mas esta é uma vida perigosa. As tartarugas de couro patrulham as águas superficiais. Lenta e deliberadamente, esses gigantes blindados deslizam para baixo, com os olhos fixos na água viva. A cada batida de asas, aproximam-se. A juba do leão percebe as mudanças de pressão, as leves perturbações na corrente causadas pela aproximação da tartaruga. Os tentáculos se contraem, a água viva se impulsiona para cima, esticando-se para escapar. É rápido para uma criatura à deriva, mas a tartaruga é mais rápida, mais precisa. A tartaruga de couro fecha sua boca em forma de bico, engolindo centenas de metros de tentáculos de uma só vez. A campânula da água-viva se dobra, achatada sob o peso do predador. No entanto, muitos sobrevivem, seguindo em frente com seus ferrões prontos para a próxima refeição. A água-viva juba de leão não é totalmente solitária. No verão, ela prolifera, formando enormes enxames que se estendem por quilômetros. Cada água-viva se move em sincronia com as outras. As correntes as transportam em ondas suaves através de baías, golfos e mar aberto. Sua proliferação se deve às águas quentes e às florações ricas em nutrientes. Durante esses meses, a predação é intensa. As tartarugas de couro caçam em grupos, às vezes destruindo campos inteiros de águas vivas. Peixes grandes mordiscam os tentáculos quebrados. Até mesmo as menores águas-vivas se alimentam de minúsculos fragmentos umas das outras. Um canibalismo silencioso entre os gigantes à deriva. Apesar do perigo, a reprodução continua. Os pólipos masculinos e femininos liberam gametas na água, que são transportados pelas correntes até que a fertilização ocorra. Pequenas plânulas se fixam em rochas e detritos vegetais, formando novas colônias de pólipos que, com o tempo, se tornarão águas-vivas de vida livre. Essas são as formas adultas que dominam as águas superficiais. A água morna promove o crescimento. Alimento abundante estimula a floração. Predadores controlam as populações, mantendo o equilíbrio e garantindo a sobrevivência da espécie. No entanto, o cotidiano continua sendo uma dança delicada de deriva, captura e evasão. Os tentáculos flutuam com a corrente como fios de ouro, pulsando com a presa capturada. Cada movimento é guiado pelo instinto. Uma única água-viva pode se alimentar centenas de vezes por dia, mas cada mordida representa um risco. Um erro de cálculo na deriva, um predador muito próximo e uma vida inteira à deriva e se alimentando podem terminar em uma única mordida das mandíbulas da água-viva de couro. Ao cair da noite, a água escurece e o peixe juba de leão afunda mais. A migração vertical terminou. A água-viva permanece suspensa, quase imóvel, na água fria e silenciosa. Minúsculos organismos bioluminescentes agarram-se aos seus tentáculos, brilhando fracamente na penumbra, como um espelho que reflete as estrelas. O oceano está repleto de vida ao seu redor. A água-viva, com seus longos e sinuosos tentáculos, é ao mesmo tempo predadora e presa. Durante semanas e meses, esse ritmo diário se repete. Pulsações em forma de sino, movimentos dos tentáculos, captura e digestão. Cada dia é uma luta contra a fome. Cada dia é um teste contra os predadores, e, no entanto, a juba do leão permanece. Sua presença nutre a teia marinha, presas capturadas, predadores alimentados, nutrientes reciclados.
Suas enormes florações fornecem alimento para tartarugas de couro, aves marinhas e até mesmo peixes que se alimentam de tentáculos quebrados. A vida circula por meio dela. O pico da floração no verão causa um grande acúmulo de plantas. Durante os meses mais frios, a população se dispersa, deslocando-se em grupos menores e escondendo-se em águas mais profundas. As correntes transportam os indivíduos através dos oceanos do norte do Mar do Norte ao Golfo do Alasca, cruzando a fronteira do Ártico, onde o alimento é escasso e a sobrevivência representa um grande desafio. A predação varia de acordo com a abundância de tartarugas, peixes e até mesmo grandes aves marinhas. Ao final do verão, muitas das medusas maiores já completaram seu ciclo reprodutivo. Os tentáculos se desgastam, o tecido enfraquece. Os mais fortes continuam à deriva, alimentando-se, crescendo e se reproduzindo. Milhares já foram devorados por tartarugas de couro, milhões por peixes menores. Cada morte sustenta os predadores e devolve nutrientes ao mar. O ciclo se repete. Cada geração alimenta a próxima. Entretanto, sob mares tropicais cintilantes, uma vasta sombra se estende sobre as águas iluminadas pelo sol. O tubarão-baleia, Rhincodon typus, desliza para a frente com movimentos lentos e poderosos da sua cauda. Sua boca permanece aberta em movimento perpétuo, filtrando plâncton, ovos de peixe e pequenos crustáceos. A luz do sol pinta sua pele manchada com mosaicos mutáveis de cinza e branco. Apesar de atingir 12 metros ou mais, parece quase sem peso. Os jovens tubarões-baleia rondam perto dos recifes, permanecendo próximos às cristas de coral e às raízes dos manguezais. Ali, escondem-se entre os galhos e canais, deslizando entre as rochas e as raízes emaranhadas. Evitam ataques repentinos dos garoupas maiores ou dos tubarões-tigre que os rodeiam. Sua dieta é delicada e constante. Elas se movem em arcos silenciosos, subindo e descendo com a maré, filtrando o plâncton que se acumula nas correntes em constante mudança através de suas minúsculas bocas. Assustam-se facilmente, desaparecendo nas sombras assim que uma forma maior passa por cima delas. Os adultos vagueiam muito além dessas áreas de reprodução protegidas. Eles viajam em mar aberto, seguindo rastros invisíveis carregados pelas correntes. Movem-se em direção ao pulsar intenso das florações de plâncton, em direção aos recifes de coral que liberam nuvens de ovos ou em direção à frenética desova do atum. Cada gole absorve milhares de litros de água. Os rastros branquiais filtram a vida da névoa flutuante. Rêmoras se agarram aos seus flancos, limpando a pele e se alimentando de restos. Um peixe-piloto frequentemente dispara à frente, usando sua enorme sombra como escudo. Predadores raramente encontram um animal de tamanho tão grande. No entanto, os tubarões-baleia jovens continuam em risco. Ataque de peixe-espada. Tubarões oportunistas testam suas defesas. Os juvenis inclinam seus flancos blindados para fora, virando lentamente antes de deslizar para um local seguro. Os adultos, imensos e imponentes, deslizam sem impedimentos pelas águas azuis, protegidos por suas escamas e pele grossa. Eles se alimentam durante o dia. Às vezes, eles param perto da superfície para flutuar e descansar. A água jorra por suas mandíbulas escancaradas. O tubarão inclina levemente o corpo, ajustando-se para capturar as áreas mais ricas em plâncton. Cada movimento suave de sua cauda o impulsiona para a frente, uma pulsação constante no mar. Ao longo do ano, ocorrem suas migrações mais importantes. Tubarões-baleia se reúnem no recife de Ningaloo, na península de Yucatán, nas Maldivas e nas Seychelles. Corais liberam seus ovos em rajadas sincronizadas. Krill emerge em densos cardumes. Peixes pelágicos desovam em enormes nuvens cintilantes. Centenas de tubarões-baleia chegam a esses pontos críticos. Eles se roçam suavemente, um encontro fortuito, alimentando-se lado a lado em uma convergência tranquila. O acasalamento permanece um grande mistério. O cortejo pode consistir em um delicado alinhamento de seus corpos ou em nadar paralelamente um ao outro em águas claras. Momentos de acasalamento autênticos quase nunca são presenciados. Os ovos fertilizados são transportados pelas correntes oceânicas, viajando longas distâncias antes de eclodirem e se transformarem em larvas quase invisíveis. Essas minúsculas criaturas entram em um mundo de perigos e escassez.
Poucas sobrevivem aos primeiros meses. A vida juvenil é perigosa, predadores atacam, tempestades interrompem o fornecimento de energia, as correntes mudam, espalhando-os por mares desconhecidos. Muitos morrem de fome. No entanto, a espécie persiste. Migração após migração, geração após geração, os sobreviventes seguem em frente. A alimentação traz seus próprios riscos. Enquanto os tubarões-baleia deslizam sobre a proliferação de plâncton, cardumes de xaréus, carapaus e pequenos tubarões se reúnem ao seu redor, abocanhando as presas que a passagem do tubarão desvia. O gigante tolera esses oportunistas. Ao amanhecer, eles emergem com a luz da manhã, movendo-se através de densas nuvens de plâncton. Suas migrações se estendem por milhares de quilômetros, levando-os repetidamente aos seus locais de alimentação e reprodução. Eles podem viver 70 anos ou mais. Ao entardecer, o tubarão-baleia mergulha sob a superfície cintilante, deixando para trás um turbilhão de plâncton. Os juvenis observam dos recifes. As correntes se movem nos grandes rios que fluem rio abaixo. O oceano continua pulsando. Apesar de tudo, o tubarão-baleia continua à deriva, e nessas mesmas águas azuis profundas, outros gigantes forjam seus próprios destinos, longe de olhares curiosos.